Nesta aula nós vamos falar sobre curvas de nível e topografia. Acredito que vocês já ouviram falar sobre essas curvas de nível e principalmente aí sobre a área da topografia, né? Que é tudo que está envolvido aí a geografia, o conhecimento geográfico, né? E aí então a gente vai estar falando aí sobre essas curvas de nível, que é tudo relacionado à questão da leitura dos relevos e a topografia, que também é uma outra área que já estuda o relevo, tá? Então a gente vai estar vendo aí mais adiante o que é cada uma delas, tudo relacionado aí a relevo, solo, tá ok? Então vamos lá. Então, curvas de nível. O que são essas curvas de nível aí? Acredito que você já tenha ouvido falar, né? E aí então nós vamos ver essas curvas de nível, que são representações do relevo reproduzidas através da utilização de linhas imaginárias, chamadas de linhas altimétricas. Essas linhas altimétricas são aquelas linhas imaginárias que estão acima da superfície, ou seja, acima do nível do mar, que no caso aqui é essa representação aqui, ó, do o relevo. E aí então esses quadrinhos aqui são as linhas imaginárias que cortam o relevo, como nós estamos vendo aqui nessa imagem abaixo. Então aqui nós temos essas linhas que cortam em fatias o relevo. E aí então aqui nós temos essas linhas que estão acima do nível do mar, que são as linhas altimétricas. E as linhas batimétricas, quando abaixo do nível do mar, são as linhas relacionadas aí a abaixo do nível do mar. Então, no caso aqui, nós temos o relevo, ou um relevo submarino no caso. E aí, então, essas linhas, ela vai estar dando medidas de depressão, no caso aí, do relevo abaixo do nível do mar. Então, profundidade no caso, né? Então, aqui nós temos as linhas batimétricas. Elas possuem o mérito de representar em uma superfície plana os desníveis e a declividade topográfica. Então, nós temos aí a representação aí, dos desníveis desses relevos, tanto no relevo que está acima do nível do mar, quanto ao relevo que está abaixo do nível do mar, o relevo submarino, ou seja, as depressões, né? Então aí a gente vai estar vendo essas medidas do relevo sendo representadas por essas curvas de nível, que é justamente aí uma representação da altitude desse relevo. E aí então nós temos aí a cada com uma certa medida, nós temos essas linhas sendo representadas aí, ó, tá? Então, nós temos essa imagem, que é representada por essas curvas de nível, e a terceira imagem aqui embaixo, com a imagem ao lado, e aí então nós temos aí essas curvas de nível, que vai justamente representar aí a essas diferenças de nível do relevo. Então, o emprego da técnica de curvas de nível é recomendado em áreas com escala grande, ou seja, em áreas pequenas, em que o nível de detalhamento costuma ser maior. Então, quando essa escala for grande, esse nível de detalhamento vai ser representado bem melhor. E aí, então, o que nós temos? Os tipos de elevação, de relevo, e que cada tipo de relevo tem uma representação na cor, com um tipo de curva de nível. Tá? Então, nós temos o pico aislado, que ele tem uma representação em curva de nível nesse formato. Os cerros, que são dois morrinhos quase planos, representados dessa forma. Temos o cerro arriba, outros duas serrinhas, uma maior e uma menor, representado dessa forma. E penhor, que é outro tipo de relevo, no caso aqui outro tipo de curva de nível. Observe-se nessas curvas de nível que sempre o lado ou a ponta mais alta, ela está sempre afunilando, né? Ou seja, tem uns dos ladinhos aí que estão sempre mais
próximos. Temos o outro aí, meseta, o tipo de relevo aí, com a serrinha, com o topo plano. E o sim, no caso aqui do cima, que é o colado aqui, nós temos parecido aquele morro lá de Rio de Janeiro. E aí então nós temos esse relevo aqui nessas curvas de nível, representado por essas curvas de nível, tá? E aí nessa imagem ao lado, nós temos aí esse relevo nesse formato, tá? Nesse formato aí. E aí esse relevo, ele vai estar sendo cortado por essas linhas imaginárias. Então, a cada 100 metros aqui, ó, ou seja, a cada 50 metros, a gente vê aí uma linha sendo cortada. Essa linha, na realidade, vai estar indicando aí a altitude desse relevo, tá? Então aí nós vamos ter um relevo representado por essas curvas de nível. Aqui nós temos a representação de um relevo, ao qual ele vai dizer, ó, quanto mais afastadas as curvas de nível, menor é a declividade. Ou seja, quanto mais afastado aí as curvas, no caso aqui, ó, desses círculos, né, que são as curvas, quanto mais elas forem afastadas, menor será a declividade. E quanto maior for a declividade, mais próximo essas curvas de nível. Mais próximo são essas curvas aqui, ó. Então aqui nós temos uma representação aí desse relevo através dessas curvas de nível, que vai estar representando essa forma. Aqui nós temos uma imagem de uma área representada por essas curvas de nível, tá? Então aqui nós temos uma área extensa que são representadas por essas curvas. Então cada risquinho desse aqui, ó, cada círculo desse é uma curva de nível. E observe o detalhe, essas curvas de nível, elas não se cruzam, elas se aproximam, elas não se cruzam. Então, por via de regra, essas curvas de nível, elas não se cruzam, elas se aproximam, como nós falamos no slide anterior aí, né? Então, a declividade, quanto maior for a declividade, mais próximas são essas curvas. E quanto menor for a declividade, mais distante estão essas curvas de nível. Ou seja, aqui a gente observa um detalhe aí quanto ao formato do relevo. A gente vê que são áreas mais íngremes e áreas menos íngremes, chegando até ser plana no topo. Tá? Então aí nós temos esses detalhezinhos com o estudo dessas curvas de nível. Então as curvas de nível, hoje se usa novos recursos tecnológicos para estar fazendo esses estudos, fazendo essa análise do relevo. Tá? Então nós, ao se produzir mapas topográficos em curvas de nível, principalmente de áreas um pouco maiores, requer muito trabalho na coleta de dados. Então, como o das altitudes, envolvendo uma rigorosa precisão matemática. Então, na realidade, aí existe uma rigorosidade aí quanto aos estudos desses relevos, para se detalhar bem aí nos mapas. No entanto, com os avanços tecnológicos no campo da cartografia, tanto com a aerofotogrametria, quanto com as projeções de satélites, muitas vezes esse tipo de mapa é produzido quase que automaticamente, o que facilita os estudos geológicos e geomorfológicos sobre a superfície terrestre. Tá? Então, hoje os recursos tecnológicos, eles nos auxiliam muito, nos ajudam muito e facilitam muito aí a questão dos estudos geomorfológicos e geológicos do solo, do terreno, né? Então, antigamente, como não se tinha esses recursos tecnológicos que temos hoje, dava muito trabalho para fazer esse levantamento. E agora, com essa diversidade de tecnologia, principalmente aí, o uso do GPS, dos novos drones, facilita muito aí a questão dessa prática.
E agora, o que é a topografia? A palavra topografia ela pode ser traduzida como a descrição minuciosa de um local, ou seja, o estudo minucioso de um determinado local, né? Então, basicamente, é a ciência ou parte da ciência. Existem discussões sobre a classificação da topografia, né? Então, que se ocupa do estudo dos acidentes geográficos. O que são esses acidentes geográficos? As formas geográficas, medição do terreno e dos acidentes presentes no mesmo, localização, situação, variações do relevo e anotar em cartas topográficas. Então, a topografia, na realidade, é o que? É uma área, uma ciência que estuda minuciosamente o relevo. Então, nós falamos lá na curva de nível que ele é utilizado aí para detalhar um pouquinho aí a questão aí da altitude ou depressão do relevo. E aí, então, dá-se para se ter ideia do formato de um relevo. E já aqui na topografia, já faz um estudo minucioso desse relevo. Então, a topografia hoje, a gente vê sendo empregada aí em várias áreas, em vários campos aí, e principalmente aí na questão da construção civil, aí nas estratégias militares, principalmente nos estudos geográficos e em várias outras áreas da vida, tá? Então, na realidade é o que? O relevo do fundo do mar também emprega a questão dos estudos da topografia, que é estudar os formatos ou as formas acidentadas do relevo geográfico submarino. Então, questão das minas subterrâneas também emprega muita questão aí da prática topográfica, estudar a questão do relevo, como nós falamos. Então, limita ao estudo de áreas relativamente pequenas. No caso aí, portanto, desconsidera vários fatores como curvatura da Terra e outros. Então, uma série de fatores é desconsiderado aí para a questão da topografia. Por quê? Porque essa prática ela é muito utilizada em áreas pequenas. E, por incrível que pareça, ela é muito adotada na área da construção civil. Acredito que alguém já tenha visto alguns profissionais com esses tipos de aparelhos, que são principalmente aí esse teodolito acoplado com o GPSzinho, e aí então fazendo medições de terrenos, principalmente fazendo o estudo de um terreno para construção de algum prédio, de alguma edificação. Tá? Para quê? Para saber ou para se ter ideia se aquele solo é seguro ou apropriado para fazer determinados tipos de construções. Questão aí das estradas. É necessário fazer esses estudos para se ter uma construção bem feita da mesma. Tá? Então aí tem-se a necessidade desses tipos de análise. Como comentamos, né, entre as grandes inovações para a topografia está o uso do GPS, que é o Global Position System, ou Sistema de Posicionamento Global, assim como os novos drones, que são utilizados aí na questão do mapeamento das áreas. Então, esses dronezinhos, eles na verdade têm o objetivo de mapear e enviar esses dados para as pessoas, e propriamente se usa aí o GPS, tá? Para enviar esses dados, que é a localização precisa dos locais e o mapeamento do terreno. A topografia ela se divide em algumas áreas. Então nós temos a topometria, medição precisa das distâncias e ângulos do terreno estudado. Então a medição precisa dos terrenos estudados. Você vai fazer uma análise precisa desses terrenos. Temos a topologia, que é a análise e interpretação de dados topométricos, que é a análise de informação, a análise de dados desses terrenos, do relevo ou do solo. Então, a análise precisa desses locais que vão ser feitas. A outra aí é a taqueometria, que é a medição das altitudes, permitindo a elaboração de curvas de nível em mapas e cartas topográficas. Lembra lá das curvas de nível? Então, a partir dessas medições,
vai se ter aí as medidas precisas aí para as curvas de nível, para serem adotadas aí nos mapas e cartas topográficas. Então, aquelas curvinhas que nós vimos lá vão ter uma medida necessária adotada aí para essas imagens. Aí vem a fotogrametria, permite conhecer o terreno através de fotografias que podem ser retiradas do solo, de aviões ou de satélites. Então, a questão dos aviões aí, que são utilizados ainda para tirar fotos da superfície terrestre. Então, o mapeamento da superfície ele é feito através dessa fotogrametria. Né? Então, hoje se usa agora a questão dos novos recursos tecnológicos, a questão do drone. Então, o drone hoje é indispensável nesse trabalho. Então, com essa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido esses dois tópicos, que eu acredito que alguns já ouviram falar das curvas de nível e da topografia e outros não, né? Então, são áreas tudo relacionadas à geografia e que são fundamentais aí para o estudo da superfície terrestre, principalmente aí a questão aí da característica dos relevos, tá? E aqui nesse slide eu coloquei aqui dois drones. Acredito que vocês conhecem mais esse dronezinho aqui com 4 hélices, que é já bem popular, e esse outro aqui, um drone subaquático, para fazer aí um mapeamento dos relevos submarinos. Esse daqui já é uma tecnologia um pouco mais recente, porém é praticamente o mesmo sistema do dronezinho aéreo, tá? Então, o drone aquático faz-se o mapeamento aí e fotografia das áreas aquáticas, né? Das áreas que estão aí abaixo do nível do mar ou dos rios. Então, nós temos esses dois drones aí que é muito utilizado aí nessa questão aí dessas práticas geográficas. Então, muito obrigado e uma boa aula a todos.